Atendendo a muitos e muitos pedidos, eu vou trazer aqui as regras para aposentar entre 40 e 60 anos, de acordo com a nova reforma da Previdência, essas mudanças que nós tivemos recentemente na Previdência Social aqui no Brasil. Estou aqui com um artigo, com a pesquisa que eu fiz, essas regras de aposentadoria para quem tem entre 40 e 60 anos após a reforma da Previdência. Se você se encaixa nesse grupo, esse é o seu vídeo. Se você não se encaixa, esse é o seu vídeo, porque se você ainda não tem 40 anos, um dia você vai ter, então você precisa estar preparado para isso. Ou se você já passou, enfim, você pode direcionar e encaminhar esse vídeo para quem você quer ajudar aí com essas informações importantíssimas. Tem muita coisa rolando no Brasil, gente, que não é divulgado. Muitas mudanças, principalmente no quesito aí previdência social, benefícios do INSS e etc. E se a gente não ficar atento, nem mesmo um advogado vai procurar a gente para falar. Então a gente, mesmo que contrate um advogado previdenciarista, a gente tem que estar atento, tem que saber, como diz a Bíblia, né? O mundo perece por falta de conhecimento, o povo, né? Então muitas vezes, pela nossa falta de conhecimento, a gente cai na lábia de advogado, a gente deixa de usufruir dos nossos benefícios. Então vamos lá, essa é só uma introdução para você entender um pouco do que está rolando e para você ficar atento. E para você ficar atento, o convite é para você se inscrever aqui no canal, porque eu estou sempre atualizando todas as notícias sobre auxílios e benefícios do governo federal e também aposentadoria. Se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu gravo vídeo novo. Olha só, a reforma da Previdência trouxe mudanças significativas nas regras de aposentadoria no Brasil, impactando milhões de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o famoso INSS. Para aqueles que estão entre 40 e 60 anos, o planejamento previdenciário se tornou um desafio ainda maior, pois as regras de transição exigem atenção e detalhes como tempo de contribuição, idade mínima e os diferentes tipos de cálculo do benefício, que são algumas variantes, tá? Mas calma aí que eu vou te explicar. Olha só, os segurados com 60 anos ou mais fazem parte da geração chamada de direito adquirido, ou seja, podem ter garantido o direito à aposentadoria antes das mudanças da legislação, antes daquela reforma da Previdência de 2019. Já os que estão na casa dos 50 anos enfrentam regras de transição específicas que podem permitir o acesso ao benefício em um prazo menor. Por outro lado, quem tem por volta de 40 anos foi fortemente impactado pela reforma, precisando se planejar para uma aposentadoria que exigirá mais tempo de contribuição e uma idade mínima maior. Ou seja, quem já tem 60 anos para cima não vai ser impactado aí diretamente por essa reforma da Previdência. Quem tem 50 anos para cima vai ser mais ou menos impactado, afinal vai estar aí dentro das regras de transição. Agora, por exemplo, no meu caso, quase 40 anos, você que está na casa dos 40, aí, meu filho, você vai pegar aí 100% dessas mudanças ou seja, deve se aposentar com mais idade, ou seja, mais velho e com um tempo maior de contribuição. Ah, mas isso é uma injustiça e tal? Não, isso é um ajuste natural que acontece no mundo inteiro, a expectativa de vida está aumentando cada vez mais, afinal, há 30, 40 anos atrás, uma pessoa com 40, 50 anos já era considerada um velhinho, um idoso. Hoje as pessoas com 50, 60, até 70 anos estão assim na flor da idade, produzindo a todo vapor. Então por isso que a aposentadoria, o INSS, a Previdência no mundo inteiro precisa se adaptar a essas novas mudanças, né? Então, diante desse cenário, é necessário, é muito importante você entender as regras para cada faixa etária e isso é essencial para garantir o melhor benefício possível aí para você. Eu vou trazer agora então quais são as principais normas que afetam os segurados com idades entre 40, 50 e 60 anos e trazer para você também aqui algumas estratégias que podem ser adotadas para você alcançar uma aposentadoria ainda mais vantajosa. Vamos começar pelos mais velhos, né? Quem está aí na casa dos 60 tem um direito adquirido e regra do descarte de contribuições. O que isso significa? Calma, vem comigo, presta atenção. Trabalhadores com 60 anos ou mais que já contribuíram por longos períodos ao INSS podem ter acesso a regras vantajosas, caso tenham atingido os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição antes de novembro de 2019, podem solicitar o benefício sem a necessidade de seguir essas novas exigências.
As regras para aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma eram 35 anos de contribuição para os homens e 30 anos de contribuição para as mulheres. Então, para quem tem mais de 60 anos, essas regras continuam valendo. Além disso, a reforma criou uma estratégia conhecida como milagre da aposentadoria, que permite ao segurado descartar contribuições mais baixas e considerar apenas as de maior valor para o cálculo do benefício. E isso pode resultar em um aumento significativo da aposentadoria, mas só vale para quem possui contribuições suficientes para descartar as melhores sem comprometer o tempo mínimo exigido. Então, se a maior parte do seu tempo de contribuição, se a maioria da sua contribuição foi valores maiores, você pode descartar as menores para que na hora de fazer a média ali, o seu valor de aposentadoria não reduza. Aí vai levar em consideração só as maiores, aí no caso a sua aposentadoria vai ser maior, tá? Caso, não é em todos os casos que isso é vantajoso, por isso que é importante você fazer um cálculo e até mesmo contratar um advogado para fazer certinho aí as contas para você, no final achar que está levando lucro, mas sair no prejuízo, né? As idades mínimas para aposentadoria aos 60 anos 65 anos no caso dos homens e 61 anos no caso das mulheres. Para quem está na casa dos 50, tem que entrar aí nas regras de transição e tem também a questão dos pedágios. Os segurados que estão na casa dos 50 anos foram diretamente impactados pelas regras de transição da reforma da Previdência. Como essa faixa etária está mais próxima da aposentadoria, o governo criou alternativas para que possam se aposentar sem precisar cumprir integralmente os novos critérios. E essas principais regras de transição são, em primeiro lugar, a regra aí do pedágio de 50%, que é destinado a quem, em 13 de novembro de 2019, estava há 2 anos ou menos de completar o tempo mínimo de contribuição. Você pode pagar um pedágio de 50% e se aposentar. Exige que o segurado contribua, como eu disse, por mais 50% do tempo que faltava na época para atingir os 30 anos no caso das mulheres ou 35 no caso dos homens. Então vamos supor que você é mulher e faltava 2 anos para você alcançar os 30 anos de contribuição. Então você vai contribuir por mais um ano, que é 50%, vai pagar esse pedágio e aí você consegue se aposentar aí com os 30 anos. Tem também a questão do pedágio dos 100%, que é voltado para segurados que atingirem as idades mínimas de 57 anos no caso das mulheres e 60 anos no caso dos homens. Aí é necessário contribuir pelo dobro do tempo que faltava para completar o tempo de contribuição em novembro de 2019. Então vamos supor que você é homem, já está com 60 anos e faltava aí um ano de contribuição para você se aposentar. Você poderia contribuir com 2 anos e aí você se aposentar aí sem ter nenhum tipo de problema. E tem também aquela regra de transição, gente, por pontos, né, que exige a soma da idade com o tempo de contribuição, atingindo uma pontuação mínima. No caso das mulheres, 92 pontos, no caso dos homens, 102 pontos. Você é homem, pegou o seu tempo de contribuição e somou com a sua idade, passou de 102 se é homem ou passou de 92 se é mulher, você está apto aí, de acordo com a regra de transição, para você se aposentar. Para quem tem aí 40 anos, está nessa faixa de idade, aí você precisa se adaptar aí e está 100% inserido na nova regra da Previdência, com exceção de alguns casos específicos. A maioria precisa, para se aposentar, no caso das mulheres, ter 62 anos, no caso dos homens, ter 65 anos. Dessa forma, quem tem entre 40 e 50 anos deve ficar bem atento e focar no planejamento previdenciário ao longo prazo, além de continuar, obviamente, contribuindo com o INSS. É recomendado buscar fontes complementares de renda para garantir uma aposentadoria mais confortável. Todo mundo sabe, gente, que a aposentadoria do governo federal ela é um fracasso, né? A gente cursa para aposentar e quando se aposenta com salário mínimo, ou seja, o tempo que você contribuiu para o governo, se você contribuísse para uma previdência privada, por exemplo, você se aposentaria com um valor muito maior do que você receberia da previdência aí, social do INSS. Então fica uma dica aí, você está contribuindo lá, mas se você puder e houver essa possibilidade, é um investimento para o seu futuro, de você buscar outras fontes de renda, investimentos, etc. E também a aposentadoria aí, privada, que é uma boa para quem pretende se aposentar aí com mais conforto, caso haja a probabilidade aí dentro da sua renda, tá bom? Esse é o nosso vídeo hoje, qualquer dúvida manda aqui nos comentários que a gente grava novos vídeos. Valeu!